Fala galera, aqui quem fala é o Lopes. Se você está começando a investir em fundos imobiliários agora e não quer errar ou tem medo de perder dinheiro, esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar quais são os 3 setores estratégicos para você ter na sua carteira desde o início, para que você não venha cometer os mesmos erros que muitas pessoas cometem, que até mesmo na minha caminhada eu cometi. E calma aí, o terceiro setor é o setor que mais cresce e talvez seja um motor de valorização desse tipo de fundo imobiliário. Mas antes da gente partir para esses 3 setores, preciso brevemente aqui dizer para você que muitas vezes não sabe o que é um fundo imobiliário, o que é esse tipo de investimento. É um investimento coletivo no setor imobiliário. Ele é isento do imposto de renda, ou seja, o leão não vai meter a pata para tirar os seus dividendos, e também é bem acessível por ter setores com um baixo valor nas suas cotas, mas porque os fundos imobiliários também atraem os olhares dos investidores, principalmente dos iniciantes, porque tem uma renda previsível. Segundo ponto é a não oscilação tão abrupta quanto as ações. O terceiro ponto é a facilidade em você diversificar logo de início. Mas apesar de a gente sempre ter um lado especialista no mercado imobiliário, muitas pessoas acabam comprando cotas de fundos imobiliários sem a menor ideia de onde estão alocando seu dinheiro. Qual o resultado disso? Muitas vezes esse fundo escolhido desvaloriza, a gestão reduz os dividendos e a pessoa sai frustrada somente porque ouviu uma recomendação ou porque achou que aquele fundo iria se valorizar nos próximos anos. Investir é muito mais que isso, é entender onde você está colocando seu dinheiro. Mas vamos lá, sem mais delongas, e vamos partir para os setores. O primeiro setor que a gente vai falar aqui é o setor de logística, que está tendo uma demanda muito crescente, principalmente com relação aos e-commerces, que desde a pandemia têm vendido cada vez mais. Dentro desse setor, o que é que a gente tem que observar? O primeiro ponto a ser observado é a localização desses imóveis. É necessário que essas localizações sejam imóveis estratégicos, não um imóvel, por exemplo, no meio da Amazônia. Observar sempre os contratos de locação desses fundos, a quais empresas são, qual é a durabilidade desses contratos. O terceiro ponto é observar se há uma vacância baixa desses imóveis. Um exemplo desse tipo de fundo imobiliário, desse mini setor, seria o XPLG11, um fundo imobiliário que tem contratos com empresas grandes, possui uma baixa vacância, uma boa valorização nos últimos 12 meses. Tudo está aparecendo aqui embaixo, tá bom? Para que você acompanhe junto comigo. Além disso, possui imóveis bem localizados. Mas calma aí, tá? Nenhum desses exemplos de fundos imobiliários tem que fazer com que você acredite que é uma recomendação. É o primeiro passo para que você observe principalmente os pontos desses fundos e se você observar que vale a pena para você diante dos seus critérios de investidor e do seu perfil, aí sim você põe na sua carteira. O segundo setor é o setor de lajes corporativas. Muitas empresas ainda buscam escritórios em locais estratégicos para que possam se consolidar numa determinada região para ter as suas matrizes bem localizadas. Ainda assim, é necessário que a gente também olhe os seguintes fatores: contratos sólidos e localização estratégica e diversificada. E quando eu falo de localização estratégica e diversificada, eu falo de imóveis não somente em um estado somente. Por exemplo, todos concentrados no Rio de Janeiro, mas eu falo em imóveis concentrados no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo principalmente. Um outro fundo que eu falo aqui é o BRCR11, que é um fundo administrado pelo BTG Pactual. Claro que eu já comentei que esse banco é um setor também estratégico para você comprar ações e ter na sua carteira. Então, seria quase que complacente você observar que a mesma gestão que talvez haja para as ações possa ser que haja para os fundos imobiliários, permitindo ter uma valorização a longo prazo bacana, permitindo te pagar dividendos de forma consistente e ter imóveis bem localizados. O terceiro e último ponto são os shopping centers. Os shoppings, que com toda certeza são o motor da parte comercial da nossa economia, é um setor com grande potencial de crescimento. Por isso que eu também acabo citando o fundo MOL 11, onde é possível a gente ver uma valorização nos últimos 12 meses, shoppings bem localizados, com um bom faturamento, não somente para o dono do imóvel, mas principalmente para os lojistas, o que vai fazer com que aquela localização se valorize e todo mundo no final saia ganhando, principalmente você, que vai colocar os seus dividendos no bolso. E para a gente finalizar, eu preciso que você, investidor iniciante, entenda o seguinte: não é comprar por comprar fundos imobiliários, é você observar a vacância, principalmente quando a gente fala de fundos imobiliários do tipo tijolo, tá bom?
é você observar principalmente a boa gestão desse fundo, a valorização nos últimos 5 anos. São fatores que a gente, como investidor, não pode deixar passar, porque com toda certeza influenciam no resultado que a gente vai ter a longo prazo com esse investimento. Outro ponto que eu não posso deixar também de abordar é a necessidade de ter na sua carteira fundos imobiliários do tipo papel, primordialmente fundos imobiliários indexados ao CDI, já que nesse momento estamos passando por um momento em que a taxa Selic está em 15%. A gente precisa se beneficiar com a alta desse índice. Além disso, vai permitir que você tenha dentro da sua carteira uma diversificação, a fim de te proteger de altas e baixas, talvez em um dos fundos imobiliários que você venha a ter. Além disso tudo, galera, se você quer aprender de maneira prática, simples e rápida, consistente a como investir nos fundos imobiliários e ter estratégia para alocar o seu dinheiro nesse tipo de ativo, mesmo você sendo iniciante ou você já tendo alguma experiência, o link do meu curso está aqui embaixo, tá bom? Vai lá, tira todas as suas dúvidas, tem também o meu WhatsApp lá, manda mensagem que vai ser um prazer poder te ajudar em toda essa caminhada. Valeu, galera, e até a próxima.